Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus ele está te chamando para colocar as coisas em ordem, as suas emoções, seu temperamento, as suas amizades, seus relacionamentos, precisa colocar em ordem. E o mais profundo, sabe o que é? Anjo não voa? Sim. Anjo voa ou não voa? Sim. Anjo voa, cara. Sim. Tanto que o anjo veio de cima. E aqui é o profundo. É que quando o anjo saiu da cadeia, o anjo falou para Pedro, me segue. Pedro não voa, não é? Pedro anda. Agora o anjo teve que descer o nível. Porque Deus só opera na onde você opera. Já que você não pode voar, então eu vou andar com você. Só que tem um detalhe, o anjo mandou Pedro seguir ele, porque a liberdade era do Pedro, mas a direção era de Deus. A liberdade é sua, mas a direção é dele. Então não estrague a sua liberdade com as suas próprias decisões, porque decisões definem destinos. Decisões definem destino. E Pedro segue, né? Ele só segue. Quando chegou num certo lugar, sabe o que o anjo fez? Ele não fala nada, né? Ele só segue. Você não vê o texto, não fala que ele, né, conversou. Já que nós estamos nesse texto, então lá vai. O anjo segue. Nem ia falar sobre isso. O anjo segue. My God. E o Pedro segue, né? Ou melhor, o Pedro segue. Sim. Porque quem segue não tá na frente. Quem segue está atrás. Quem segue tá atrás. E quem tá na frente tem que dar direção para quem tá atrás. Então, às vezes, você tá querendo assumir a frente, mas precisa saber se você tem direção para quem tá vindo atrás de você. Porque às vezes você tá querendo ocupar um lugar de liderança, mas precisa saber se você tem direção para seus liderados. Porque liderança não tem a ver com a posição, liderança tem a ver com destino. Liderança tem a ver com destino. Líder não é aquele que cria cópias. Líder é aquele que inspira pessoas. Líder inspira pessoas. E não cria cópias. Quando o anjo seguiu ele, que chegou na rua, sabe o que aconteceu? O anjo subiu. Pedro não é anjo, hein? Pedro não sobe. Não tem como subir. Mas ele vai ter que continuar o trajeto. E aí é o mistério. O fato do anjo subir não significa que o anjo está só. Não significa que o Pedro está só. Porque o anjo está do lado de fora, mas o espírito está do lado de dentro. O anjo subiu e o Pedro continua orando. E sabe onde é que o Pedro vai parar? Lá na casa dos irmãos que estavam orando aí desde o começo. Porque toda bênção tem endereço. Toda bênção tem endereço. Pedro voltou para a casa onde eles estavam orando. E mais profundo, quando Pedro bateu na porta. Isso é profundo. Nas prisões que Pedro saiu, ele não precisou sair. Ele não precisou bater na porta. Você falou aí, a porta abriu sozinha, ele saiu. Sim. Ele não precisou bater. Sim. Para sair, ele não precisou bater. Para entrar. Porque se toda porta que você chegar estiver aberta, você vai esquecer o hábito de bater. E bater tem a ver com acesso. Por isso que quando Jesus esteve na cruz, que eles pegou o martelo e começou a bater os pregos. Yes. E na medida que os pregos estavam entrando na pele dele, era Deus abrindo um caminho pelo véu da sua carne para que nós pudéssemos acessar um novo lugar. Da batida é um acesso. Sabe o que é engraçado? Que uma moça chamada Rode, outras traduções diz Rude, ouviu a voz, mas não abriu a porta. Sim. Sabe por quê, André? Porque tem gente que está ouvindo, mas não abre. Porque estão do outro lado. Tá ouvindo e não abre. Estão do outro lado. Aí o texto diz que ela, humilde, ela não abriu, mas foi correndo e falar com a mulher que tinha a chave, a dona da casa. Pedro tá aí fora. Como é que você sabe? É o anjo deles, ele estava achando que era o anjo de Pedro. Então parece que o anjo tem semelhança com quem ele tá perto. Você já viu o anjo feio? Então lá não é feio, não é. É o anjo dele, né? Não foi lá quando chegou lá, porque André, se você não tem a chave para abrir para os outros, conecte alguém que tem a chave para você fazer os outros acessar. Mas o problema é que eu tenho acesso a quem tem a chave, mas não quero falar que você tá batendo na porta porque eu não quero que você entre.